Olá, olá, olá! Uma boa noite. Você que está aqui em Portugal, você que está aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo, sejam muito bem-vindos. Você que está comigo aqui no Instagram ou você que está assistindo este vídeo pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Eu sou Amanda Souza e eu quero trazer para você o primeiro episódio hoje de Mude a Sua Mente, onde eu vou trazer um caso clínico para você, baseado em uma pessoa, um personagem real da Bíblia. E nós vamos fazer uma releitura dessa história bíblica, dessa pessoa, desse personagem bíblico, e a partir de uma visão não apenas teológica, mas também uma visão psicológica. Nós vamos aprender juntos aqui algumas ferramentas, algumas instruções, alguns relatos e informações que possam trazer de maneira prática um aprendizado, um conhecimento que você aplique no seu dia a dia, na sua vida, na sua própria história. E nós vamos entender como que a palavra de Deus, através da terapia cristã, com os princípios da palavra, os conceitos trazidos pela teologia, junto com a psicologia, a fé e a ciência, podem caminhar juntas. Então, e você que está aqui pelo YouTube, também já deixa o seu like e mostra pro algoritmo que esse conteúdo é relevante para você, que você quer receber mais informações, que você quer receber mais conteúdos como esse. Então, vem comigo para esse primeiro episódio do Mude a Sua Mente. Bom, bora começar? O caso clínico que eu quero te apresentar hoje é de uma pessoa que o relato bíblico apresenta algumas dores, né, muito comuns, muito conhecidas nos dias atuais. Que dores são essas? Estresse pós-traumático, situações drásticas, a qual envolve inveja, conflito familiar, perda emocional bastante significativa, violência, abuso psicológico, abuso físico, injustiça, muita injustiça. E, obviamente, que com um cenário de tantas perdas, tantas dores, injustiças, inveja, conflitos familiares, perdas emocionais, violências, essa pessoa, obviamente, de maneira quase que impossível, não tem como não sofrer, além do transtorno pós-traumático, de outras ansiedades, né? Como a ansiedade generalizada, a famosa TAG. A possibilidade, um conteúdo assim, para lá de cheio de informações e histórias que possivelmente poderia inclinar essa pessoa para uma depressão. Já tem imaginado aí, tá pensando aí, que história será que eu vou trazer para você? Que pessoa é essa que eu vou mencionar a respeito da Bíblia? Bom, hoje eu quero trazer o caso clínico de José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito, José, o governador do Egito. É sobre ele que eu quero falar hoje e alguns detalhes, alguns aspectos da vivência desse jovem, desse homem que nos traz tantos ensinamentos, e eu quero apontar para você algumas características interessantes relacionadas ao modelo cognitivo de José, a forma como ele pensava, suas memórias, a maneira dele ressignificar as suas próprias vivências e como isso interferiu diretamente no seu comportamento e nos relacionamentos que ele veio a reatar, inclusive, e a desenvolver ao longo de sua trajetória. Então, nós vamos encontrar o caso clínico, o caso de José, filho de Jacó, em Gênesis, a partir do capítulo 37, e essa história vai percorrer ali até o capítulo 50. Uma história riquíssima, eu não vou conseguir, em um primeiro episódio, abraçar e abarcar todas as informações, obviamente. Mas eu quero apontar para você alguns pontos de sofrimento que José, pelas circunstâncias, foi obrigado a vivenciar e como a palavra de Deus mostra que ele ressignificou, como que ele conseguiu chegar no cumprimento do propósito e da promessa, né? Chegando ao posto, inclusive, de governador do Egito, ok? Bom, começando logo pela vivência da infância de José,
né? Dentro da história, você vai meditar depois, lá nos capítulos de 37 ao 50, você vai ver que José era filho de Raquel. E ele teve como seu irmão caçula, de mesma mãe e mesmo pai, o irmão Benjamim. E uma tragédia acontece no momento em que Raquel vai dar à luz a Benjamim, o irmão mais novo, o caçulinha, né, de todos os irmãos de José. José também, né, é filho derradeiro, é o filho da velhice de Jacó, mas depois dele vem então Benjamim. E a tragédia é que Raquel morre, né, no parto de Benjamim. Então, José, já muito novo, tem essa perda extremamente significativa, a perda dessa figura materna, né? E ali ele então é criado por outras mulheres, né? Porque afinal de contas, Jacó tinha também Lia, sua primeira esposa, Jaquel como a segunda, e as concubinas, né? Zilpa e Bila. Agora imagine esse cenário, crescer sem mãe, sem esse colo, sem esse aconchego, criado por outras mulheres que o texto, a narrativa vai contar que também não era muito benquista, né? Raquel, mãe de José, não era muito benquista. E José se torna um filho hiperprotegido de Jacó, para causar ainda mais ciúmes nessas outras mulheres e, por sua vez, nesses outros filhos, né, criados por essas mulheres. Então, é nesse cenário, é nesse contexto familiar, um tanto perigoso, delicado, é nesse lugar aonde José precisa pisar. E assim ele vai crescendo, sim, tendo, né, os bons olhos de seu pai, a hiperproteção de seu pai. A palavra aponta que José era um dos filhos preferidos, né, era o filho preferido. Inclusive, Jacó faz uma túnica para destacar esse filho e a sua preferência, causando ali um tanto de ciúme, de inveja e de hostilidade por parte dos irmãos de José. Maravilha! Vai lá José, crescendo, e ele se torna o quê? O informante de seu pai. Então, ele já é condicionado, ele é modelado por esse círculo familiar, por essa referência paterna. Ele se torna um informante. Então, tudo que os irmãos fazem de errado, José é o informante do pai. Olha isso. E ok, ele ainda está num contexto protegido enquanto está na barra da túnica de seu pai, ok? Porém, ele também tem ali alguns detalhes interessantes no aspecto cognitivo, que é a capacidade de sonhar. É um rapaz um tanto quanto sonhador, o que mostra o quanto ele também é inteligente, né? A capacidade de formular e de receber informações que ele processa através de sonhos. E, claro, ele, no aspecto espiritual, ele tinha uma conexão diferenciada com Deus, talvez até por essa proximidade com a figura paterna de Jacó. Houve, então, ali as histórias do pai, né, relacionadas a Isaac, relacionadas a Abraão, todas as promessas e a conexão com o Deus desses patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, José, talvez influenciado, né, por essa linhagem, essa genealogia, se torna alguém também muito conectado com Deus e a sua fé começa a ser desenvolvida a partir daí. E qual ponto que eu quero chegar? Considerando o cenário de hostilidade em que José cresce, ele precisa aprender algumas habilidades. Uma delas é como sobreviver nesse campo hostil. Então, para alguém que cresce num ambiente como esse, usando José como um caso clínico, pessoas que convivem em famílias, né, onde existe hostilidade, onde existe ali uma baixa afetuosidade e afetividade, né, essa ausência de carinho, essa pessoa ela desenvolve a necessidade de sobreviver, né, e o seu sistema, o seu eixo que a gente chama dentro do cérebro, né, de complexo de amígdala, hipotálamo, está sempre em funcionamento, que é o nosso cérebro primitivo, vamos colocar assim. É a capacidade de perceber o ambiente, só que isso vai criando um radar, um filtro, aonde se é muito mais perceptível as dificuldades, os problemas que podem se achegar, né? E essa pessoa, em constante estado de alerta, ela tende a desenvolver uma personalidade ansiosa. No entanto, eu não estou dizendo que José
sofria de ansiedade, ok? Eu estou dizendo que o ambiente em que ele cresceu dava a probabilidade e a condição dele ser uma pessoa extremamente ansiosa desde o início, considerando, inclusive, a perda desde a sua infância relacionada à perda da mãe. Então, José tinha, sim, elementos que dentro da psicologia a gente pode dizer que é uma matéria-prima para desenvolver uma personalidade ansiosa. E, dado isso, né? Então, essa perda da maternidade, da afetividade materna, essa hiperproteção do pai, a hostilidade marcada na palavra de Deus por seus irmãos, né? E ele vai desenvolvendo, então, esse jogo de cintura, essa forma de sobreviver diante de situações e ambientes hostis. E a narrativa vai continuar dizendo que chega um dado momento em que José revela os seus sonhos e, enfim, os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Isso vai culminar num incidente extremamente traumático, que é quando os seus irmãos, quando José vai encontrar os seus irmãos no campo, onde os irmãos pastoreavam, os irmãos o avistam de longe e planejam, né, eu não vou falar para não cair o vídeo, né, mas um homicídio, né? Eles planejam isso. E aí, maquinando, etc e tal, Rubem tem a ideia, né? O irmão primogênito falou, olha, faz o seguinte, não vamos ferir o garoto, não vamos ferir o rapaz, não. Que tinha aproximadamente ali por volta de 17 anos, se não me falha a memória de alguns estudos que eu já fiz, mas por volta ali de 17 anos era a idade aproximada de José. Então, o irmão primogênito fala, olha, não vamos feri-lo não, vamos jogá-lo aqui nesse poço, porque Rubem tinha a intenção de resgatá-lo, entregá-lo para o seu pai posteriormente. Ok. Mas, em algum momento da história, não sei dizer, porque a Bíblia não aponta, Rubem se afasta ou se ausenta, e os irmãos têm a brilhante ideia de pegar o rapaz, tirá-lo da cisterna e vendê-lo como escravo a uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Né? Que cena, que história trágica. Então, tá acompanhando comigo? Quantas coisas, quantas vivências esse rapaz foi submetido desde o início, desde a sua infância? Agora, ele está em um cenário extremamente traumático, onde ele percebe que sua vida não tem valor algum, que, de fato, aquilo que ele já percebia da hostilidade de seus irmãos não é uma mera hostilidade, não é uma mera inveja. Os seus irmãos estavam prontos a tirar a sua vida. E não apenas maquinam, jogam ele no poço, ele sofre uma violência, né? Já no momento em que isso ocorre. E a violência seguida, né? Fora a questão da privação que esse rapaz sofre dentro de uma cisterna sem água, onde junta-se ali bichos peçonhentos, né? Foi arrancada a roupa dele, foi arrancada a túnica que ele estava, não sei, provavelmente deixaram lá ele sem água, com fome, né? Então, ele é retirado desse buraco e vendido como escravo para um povo que também era inimigo, né, digamos assim, de sua linhagem, né, os ismaelitas. E lá se segue, né, José com mais uma perda. Agora, o distanciamento, o afastamento de seu pai. Então, observando esse cenário, né, a possibilidade, a probabilidade de José desenvolver esse transtorno pós-traumático diante de tudo que ele vivenciou, levado para uma outra cultura, para um outro povo, para uma outra língua, né, para uma história totalmente diferente da qual ele sonhava, da qual ele, inclusive, ouvia, provavelmente, de seu pai. Mas a história nos aponta que José, ali vendido como escravo no Egito, ele foi comprado, então, por Potifar, um oficial de Faraó, e ali ele se torna escravo, né, de Potifar. Mas a questão é que nós não temos acesso a essa linha do tempo. E a narrativa e a história vai passando a ponto de repente, abre-se um portal ali, né, na Bíblia, que é transportado para a história de seu irmão Judá. E
conta ali que Judá, o irmão de José, chegou a casar, ter 2 filhos, os 2 filhos casarem, os 2 filhos morrerem, ter um terceiro filho e o filho precisar crescer, e enquanto ele teria que dar esse terceiro filho para Tamar, sua nora, a esposa do primeiro filho de Judá. Olha que loucura isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você ver que o tempo, a jornada de José e o processo de maturação dessa dor, de ressignificação, de conseguir lidar e interpretar tudo aquilo e sobreviver a tudo aquilo que ele estava vivendo, passou-se muitos anos. E muitas vezes é o seu caso. Muitas vezes você que está me ouvindo, talvez você esteja se percebendo um pouco na história de José. Talvez desde a sua infância você venha enfrentando perdas significativas, violências, abusos psicológico, físico, sexual, tantos abusos, tantos traumas, tantas vivências dolorosas. E talvez, na sua perspectiva, agora você talvez encontrou ao Senhor, encontrou a Deus, ou na sua jornada, ou talvez desde até mesmo a sua infância, você ouviu falar de um Deus, e que parece que não faz sentido. Nada daquilo que Deus prometeu, nada daquilo que Deus falou que faria na sua vida, parece não se cumprir. Parece que não vai acontecer, que essa história não vai mudar, que essas perdas, elas só vão sendo dadas continuidade. E um aspecto de José que eu quero ressaltar aqui, dentro da psicologia, a gente fala muito do conceito do ressignificar. A capacidade de olhar para a realidade e dar um novo sentido para aquilo que está acontecendo. A história que você conta para você a respeito do que você está vivendo vai determinar o seu adoecimento ou a sua capacidade de ser resiliente, suportar o processo e mudar a sua história. A palavra vai apontar para José como alguém que não apenas tinha desenvolvido, creio que em Deus, apegado a essa identidade, né, que ele recebe ali desse tempo, desse contato com o seu pai e a história, né, de toda a sua linhagem, a maneira como ele até aquele momento, antes de ser vendido, ele foi construindo a sua identidade, fez muita diferença. E José, ele não se debruçava sobre a forma de sentir e se resignava nesse lugar, permanecia nesse lugar. Claro que, como a história conta um processo ao longo de anos, talvez essa maturação da inteligência emocional de José tenha levado um tempo. Mas ela aconteceu. Ele desenvolveu. Com a ajuda de Deus, com a ajuda de acessar a memória de quem ele era, de sua história, de sua linhagem e de sua fé, acessando o Deus de seu pai, que também passou por grandes apuros. E quando possivelmente José vai acessando essa história de seu pai, de seu avô, de seu bisavô, ele vai ressignificando a própria história de dor. E como que eu faço essa leitura psicológica, vamos dizer, a respeito de José? Porque quando ele vai para a casa de Potifar, ele apresenta comportamentos que é superior à postura de um escravo resignado, de um escravo na postura de vítima, de alguém que não tem o que fazer a respeito da própria vida. Pelo contrário, o José, que teve que aprender desde muito cedo a lidar com um contexto de hostilidade em relação aos seus irmãos, agora usa dessas habilidades forçosamente aprendidas para lidar com um novo ambiente de hostilidade, a casa de alguém totalmente desconhecido, em um país desconhecido e uma cultura desconhecida. Então ele acessa essa bagagem mental, essa bagagem de inteligência emocional que ele desenvolve nesse ambiente que ele cresceu e começa a utilizar isso para seu favor e seu benefício. Nada disso é separado
do poder de sua fé. E eu vou explicar. Quando nós desenvolvemos o treino, a habilidade, o hábito de orar, de meditar, nós estamos utilizando uma área do cérebro, aqui ó, o córtex pré-frontal, fica aqui na região alta da cabeça. E essa região, ela é responsável pela criatividade, pela visão, pela resolução de problemas. Criatividade para resolver problemas. Isso é fantástico. E sabe aonde que está o ponto de conexão quando nós oramos? Qual é a região mais utilizada, mais trabalhada, mais irrigada pelo sangue quando nós oramos e quando nós meditamos? É essa área. Então a fé, a espiritualidade, ela não tem como ser distanciada, não tem como ser separada de todas as camadas do nosso ser. A espiritualidade, nós somos espírito, alma e corpo. A espiritualidade, ela caminha junto com as nossas emoções, com a nossa memória, com o nosso aprendizado, com as nossas motivações e anda junto também com o nosso corpo, o que gera o que move, né, o nosso comportamento. Então, quando José entra e chega na casa de Potifar, ele não tem uma mentalidade de um escravo, vítima, resignado, que, ó céus, ó terra, eu não tenho o que fazer da minha vida. Não. José utiliza-se de habilidades cognitivas e comportamentais que ele forçosamente aprendeu lá no início de sua vida, com os seus próprios irmãos. E essas habilidades o capacitaram a ser um escravo plus, um escravo premium, que se torna o administrador da casa de Potifar. Isso é resiliência, isso é ressignificar, isso é utilizar-se das situações dolorosas e gerar a partir dessas situações difíceis aprendizados, bagagens, ferramentas que te levam a executar em outros momentos da vida que também podem ser difíceis, mas que está levando e direcionando você a um propósito. E eu quero ler um versículo de Gênesis, capítulo 39, que me chamou muita atenção. E você precisa acessar esse entendimento. E você nunca mais vai olhar para a sua dor, para a sua dificuldade, para toda a sua bagagem, como uma situação final, como algo que é o seu fim. Você não vai mais olhar para essa condição de dor e sofrimento que você está vivenciando agora e dizer, Deus me abandonou. Porque muitas das vezes é essas crenças que permeiam a nossa mente. Quando nós entramos em fases da nossa vida, momentos da nossa vida, marcados por desespero, dor, sofrimento, abandono, rejeição, inveja, perseguição, abusos, violências, tal como José, muitas das vezes nós olhamos e dizemos, Deus me abandonou. É essa crença que começa a ser instaurada dentro de nós. Mas olha só, Gênesis capítulo 39, diz assim, José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Gente, esse versículo 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. E aí diz o verso 3. Peraí, aqui. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou graça ou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. José achou graça aos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha, tudo o que possuía. Gente, a perspectiva de Deus a respeito de prosperidade é bem diferente da nossa, né? Fala a verdade. Se nós estamos passando por uma situação de inveja, perseguição, hostilidade, injustiça, violência,
e somos vendidos, né, como escravos. Como que o Senhor está conosco? Não é o que a gente pergunta? Não é o que a gente questiona? Como assim Deus está comigo? E o mais difícil, digamos, de ler nesse trecho, nesses elementos da Escritura é: como assim Deus prosperou a casa do dono de José? Deus prosperou, foi a Potifar, através de José. Poxa, quando a gente fala de prosperidade, quando a gente ouve de prosperidade, a gente quer o quê? Que a gente seja próspero, que a gente esteja vivendo bem, em regalos, de maneira digna, de maneira deliciosa, gostosa de viver, não é verdade? Mas não. O rapaz aqui estava como escravo, tendo que trabalhar. A vida dele não estava mansa. A vida dele não estava fácil. Ele estava aqui na casa do homem trabalhando. Mas ele não estava trabalhando de qualquer maneira. Ele estava produzindo, causando situações para beneficiá-lo. Porque, afinal de contas, ele encontrou favor aos olhos de Potifar. O que mostra, a respeito de José, uma capacidade de ganhar o coração das pessoas. De se relacionar, de ser bem quisto pelas pessoas. E não é qualquer pessoa, é pelas pessoas certas. Ele conseguiu ganhar a confiança do chefe da guarda. Imagina, o chefe do exército de Faraó era um dos caras, eu acho que, mais desconfiados do Egito. Afinal de contas, ele era o chefe do exército. Qualquer um poderia ser inimigo. E ele consegue ganhar o coração desse homem. Olha a habilidade, a capacidade de conexão, de inteligência emocional, de desenvolvimento que José tinha, possuía. E isso é um dom de Deus. Isso é o favor de Deus. Porque prosperidade não é você ter muito dinheiro, você ter uma vida fácil, uma vida tranquila. Prosperidade é você ter todo o recurso que você necessita para cumprir um propósito. Isso é prosperidade no conceito bíblico. Ter todo o recurso que você precisa para cumprir um propósito. E aqui, José não tinha dinheiro. José não tinha ainda influência. Mas José tinha muito recurso emocional. Tinha muito recurso cognitivo. E muito recurso comportamental. Porque ele trabalhava e trabalhava bem, trabalhava com excelência. A ponto do chefe da guarda confiar todos os seus bens. Eu vou parar por aqui o nosso encontro, o primeiro episódio de hoje. E vou fazer o fechamento. Se vocês quiserem, eu posso concluir também com outros elementos relacionados a ressignificar a história de dor, a importância do perdão, a importância do acolhimento, do autoacolhimento. Isso trazendo ali um encontro de José com seus irmãos, posteriormente, né? E o seu casamento com... Esqueci o nome da esposa de José agora. Azenate, lembrei. Seu casamento com Azenate, o nome que ele dá aos próprios filhos. Enfim, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários e fala: Amanda, traz a parte 2. Eu quero saber mais informações, mais habilidades, mais coisas que eu preciso desenvolver para governar. Porque esse foi o final de José. Com todas as habilidades que ele desenvolveu, ele aprendeu a governar. Não apenas o Egito. Ele principalmente governou a si mesmo, né? Tem esse ponto também, a capacidade de inibição, de retardar a recompensa no momento em que ele diz não para a mulher de Potifar. Tem isso também, outra habilidade, né, que a psicologia explica. Pois bem, o que eu quero dizer para você que está me assistindo é que toda essa bagagem de dor e de sofrimento, por mais difícil que tenha sido e que esteja sendo, Deus pode te ajudar a ressignificar. Por isso que essa série chama Mude a Sua Mente. Através da fé, você pode parar de utilizar esse campo da amígdala, hipotálamo, que é o sistema de alerta, que te deixa ansioso, ansiosa, somente preocupado. Você não consegue mais orar, você não consegue buscar a Deus, você não consegue exercer a sua fé. Por quê? Porque o tempo todo você está utilizando só o mesmo sistema cerebral. E esse sistema cerebral afeta as suas emoções. Você fica triste, você fica ansioso, você fica com medo, você fica desesperado, você se sente uma vítima do sistema, uma vítima da vida.
E talvez, de fato, a sua história tenha te colocado muitas vezes como vítima em muitas situações. Mas hoje você pode assumir uma nova postura, aprender novas habilidades, novas formas de enxergar, novas perspectivas, tirar lições de toda essa história de dor, reescrever a sua história, recomeçar e começar a reinar sobre as suas próprias emoções, sobre o cenário de dor que você está vivendo e, quem sabe, governar a sua casa, a sua cidade, as nações. Assim como José foi capaz de ressignificar a própria história, o mesmo Deus está hoje te trazendo esse convite. Você pode se voltar a Ele e sair desse campo, desse lugar, dessa área cerebral que te mantém paralisado, que te mantém em depressão, que te mantém desanimado, desesperançado, e começar a utilizar, através da oração, da meditação, do novo aprendizado, de novas conexões, né? A neuroplasticidade, ela acontece quando a gente faz novas conexões, tanto de amizades, de ambientes, de aprendizados. Quando você lê um livro, quando você ouve uma música nova, quando você faz uma viagem, ainda que seja um bate-volta, quando você vai ao parque, quando você contempla a natureza, você está fazendo novas conexões cerebrais que te levam a ter criatividade e capacidade de resolver problemas. Ressignificar a sua história, mudar a sua mente. Assim como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A boa e perfeita agradável vontade de Deus, não é a sua, é a de Deus. Ela vai se cumprir na sua vida. Quando você entender que a maneira como Deus entende a prosperidade, como Deus entende o momento, a fase de dor, ela não é permanente. Esse deserto não é permanente. Deus vai ajudar você, Ele está com você, Ele não te abandonou, assim como Ele não abandonou José, ainda que ele estivesse como escravo na casa de Potifar. Você pode ter uma nova história, você pode ter uma nova vida, você pode reconstruir e restaurar não só a sua vida, mas a vida da sua casa, da sua família e a vida de outras pessoas através do seu testemunho. Então, eu quero motivar você com o Mude a Sua Mente. Se fez sentido para você, se foi bênção na sua vida, eu quero te pedir, compartilha, comenta, tá bom? Então, encerrando por hoje, Mude a Sua Mente, nosso primeiro episódio, caso clínico de José do Egito.